boa tarde. O ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, determinou a suspensão de Eduardo Cunha do exercício do mandato de deputado federal e, por consequência, da função de presidente da Câmara dos Deputados. O repórter Gabriel Seafrei tem os detalhes da decisão. Boa tarde, Gabriel. Muito boa tarde para você, Érica. Boa tarde a todos. Ao determinar a suspensão do mandato de deputado federal e o afastamento do cargo de presidente da Câmara dos Deputados, o ministro Teori Zavascki aceitou um pedido encaminhado pela Procuradoria-Geral da República. A PGR afirma que Eduardo Cunha estaria atrapalhando as investigações da Operação Lava Jato, em que ele é investigado. Por ser uma medida tomada em caráter liminar, ela deve ser analisada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal e, possivelmente, segundo algumas informações, deve ser analisada ainda nesta quinta-feira. Mesmo com o mandato suspenso e afastado da presidência da República, Eduardo Cunha ainda continua com direitos de qualquer parlamentar, seja ele do Senado ou da Câmara, entre eles o foro privilegiado. Nessa decisão tomada hoje pelo ministro Teori Zavascki, ele frisou ainda que ainda cabe ao Congresso tomar a decisão se Eduardo Cunha deve ou não perder o mandato, mesmo que tenha uma condenação em âmbito judicial. Érica. Obrigada por enquanto, Gabriel. Você continua aí, a gente já volta a falar com você sobre esse assunto. E aqui quem está no estúdio para explicar para a gente como fica o cenário agora a partir dessa decisão está a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Gisele, é uma decisão provisória, né? Ela tem tempo determinado? Não tem prazo determinado. O ministro Teori Zavascki, e é importante que a gente traga esse esclarecimento. É um pedido, que foi feito pelo Procurador-Geral da República numa ação cautelar. Essa ação cautelar ela foi, na verdade, apresentada dentro do bojo de investigações criminais que já estão em andamento aqui no Supremo Tribunal Federal. Então, são ações, são, na verdade, investigações criminais que apuram aí a participação do Eduardo Cunha em ilícitos relacionados à Operação Lava Jato, que estão sendo apurados nessa Operação Lava Jato. Então, essa decisão liminar, ela levou em consideração os argumentos que foram trazidos pela Procuradoria-Geral da República no sentido de que Eduardo Cunha está se utilizando da prerrogativa de ser o presidente da Câmara dos Deputados para poder direcionar e dificultar e até mesmo atrapalhar as investigações dentro da Operação Lava Jato. Então, é uma ação cautelar que acabou, ou seja, é uma medida realmente provisória. Não se trata aqui de um juízo de condenação, não se trata, essa decisão, ela apenas suspende o exercício do mandato parlamentar e, consequentemente, como você mesma mencionou, gera a suspensão da presidência da Câmara dos Deputados, mas não significa que há uma decisão definitiva em relação à cassação do mandato, até porque o próprio ministro Teori Zavascki esclareceu na decisão que essas questões relacionadas à cassação do mandato, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é que a Constituição Federal estabelece que a última palavra em relação à cassação cabe à Casa Legislativa do parlamentar. Então, não seria essa decisão que teria a possibilidade de efetivar a cassação propriamente dita. Então, trata-se de uma suspensão, não tem prazo determinado e ela tem o objetivo fundamental de viabilizar as investigações nos inquéritos policiais e nas ações penais que estão em curso aqui no Supremo Tribunal Federal. Gisele, esse tipo de afastamento tem previsão legal? Então, o ministro Teori Zavascki, ele até esclareceu, não existe previsão legal no que diz respeito ao afastamento específico de parlamentar quando se está sendo investigado em ações penais. É claro que o Código de Processo Penal, ele traz a previsão de medidas cautelares e a própria Constituição também estabelece que o Poder Judiciário ele deverá agir quando estiver diante de uma lesão ou ameaça a direito. Então, o Código de Processo Penal, ele permite que medidas sejam tomadas, como, por exemplo, o afastamento de funções públicas, sempre que ficar evidenciado que o exercício daquela função está sendo utilizado para a prática de novos ilícitos penais. Então, só para esclarecer, a Constituição Federal, ela não trata especificamente do afastamento de parlamentar quando ele está sendo objeto de investigação criminal, mas o que o ministro Teori, na verdade, acabou levando em consideração. Se trata de uma situação excepcional, de uma situação extraordinária, ou seja, o caso, a decisão ela é pontual, ela levou em consideração aspectos individuais, levando também em consideração os inquéritos e a ação penal que já está em tramitação na Suprema Corte, e foi por esta razão que ele entendeu por bem afastar, numa decisão liminar, suspender o mandato do parlamentar.